Vamos abrir a Bíblia. Essa pessoa que está a gritar precisa de alguém que ajude, por favor. Pastores, por favor. Ok. O diabo gosta de ter atenção, mas não vamos dar atenção ao diabo. O único que tem a nossa atenção é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 10. Aqui neste livro, o profeta Daniel está num tempo escolhido por Deus, tem passado 70 anos de catividade, de cativeiro em Babilônia, e ele sabe, porque ele tem os escritos do profeta Jeremias, e sabe que o tempo da liberação tem chegado. Então, ele começa a perceber no Espírito um tempo de liberação para o seu povo, mas não sabe o que tem que fazer. Que hoje estamos num tempo de liberação para o Brasil. Quando sabem que o tempo de liberação para o Brasil é o tempo do avivamento para o Brasil, é o tempo de visitação para o Brasil. Aleluia! O profeta começa a buscar a Deus de uma maneira diferente. Quando começamos a perceber no ar os tempos de libertação, começamos a buscar a Deus de uma maneira diferente. E por isso que você está cá, nenhum de vocês está cá, para o seu gosto, Deus o trouxe cá. Para fazer de você um exército poderoso, porque Deus está interessado nas nações. Deus não está interessado só em você e que você tenha o prazer da sua presença, mas Deus é um Deus que ama as nações, busca as nações. Amém? Diz no livro do Apocalipse, é as nações que serão salvas, virão e adorarão ao Deus da glória. As nações que serão salvas, ele diz também, pedi-me, eu os darei como herança às nações. Então, Deus é um Deus de nações. Não todas as nações vão ser salvas. As nações que serão salvas virão adorar a Deus. Quantos querem que o Brasil seja uma das nações salvas? Então Deus quer abrir o nosso entendimento, é abrir a dimensão da nossa labor cá na terra. Todos temos uma labor e essa labor tem que ver com um trabalho, e esse trabalho tem que ver com a conquista da nossa nação. Quantos quiserem ver o Brasil completamente salvo para Jesus Cristo? Amém? Então aqui está o profeta Daniel e começa a fazer um jejum de 21 dias, e nesses 21 dias de jejum, ele começa a perguntar a Deus, ele começa a buscar a presença de Deus, mas nada acontece nos primeiros 20 dias. Mas no dia 21 diz a palavra, então me disse, versículo 12, Daniel 10, 12, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, houve um troco, um câmbio, um troco? Uma mudança no seu coração.
eu chegou diante de Deus, eu disse, eu não sei o que hei de fazer. Muitas vezes a igreja pensa que já sabe tudo. Amém? Mas desde o primeiro dia, não que começou o jejum, desde o primeiro dia que ele aplicou o coração a compreender o momento da libertação para seu país, ele se humilhou diante de Deus e disse, Deus, eu não sei como isto há de acontecer, o tempo tem chegado, mas eu não sei o que tenho que fazer. E essa tem que ser a atitude para que Deus nos dê as estratégias e o poder para libertar uma nação. Aleluia. Desde o primeiro dia que dispusiste o teu coração, que aplicaste o teu coração. Aleluia. Vamos entrar numa revelação, porque tomar as nações, se calhar vocês pensam que não tenho estado a pregar acerca da libertação de nações, mas tenho estado a pregar. Porque não podemos entrar nos níveis de guerra espiritual se primeiramente não somos adoradores. Porque isto não é uma coisa de fórmulas, de manuais, de como é que vamos fazer a guerra, passo 1, passo 2, passo 3. Não são métodos. Temos que entrar na presença de Deus. Deus é que vai dizer o que se tem que fazer. Se vemos no Antigo Testamento, que é um livro profético de guerra espiritual, também vemos como o David, os profetas buscavam a Deus, e cada vez que eles buscaram a Deus para fazer a guerra, Deus deu uma estratégia diferente. Não foi a mesma estratégia que deu a Gedeon, que deu a Josué, que deu a David. Não foi a mesma. Cada vez, Deus é que conhece o mundo espiritual. Ele é que sabe quais são os pontos fracos do inimigo. É Ele que vai dizer como é que vamos fazer a guerra. A guerra é um assunto do Espírito. É para poder receber as estratégias, para poder estar a tom com o que o Espírito está a dizer, temos que ser primeiramente adoradores e temos que estar na luz. Eu estou a pregar de guerra espiritual, porque não quero, eu não tenho vindo aqui para lançar uma multidão de pessoas na guerra e que saiam todas feridas. Isso não é o meu interesse. O diabo tem estratégias também. Estamos falando de um reino que tem que ser derribado, mas é um reino organizado. O reino das trevas é um reino organizado, é um reino que ainda tem poder, se nós não sabemos como usar o poder de Deus. Amém. Então, queremos entrar na guerra, mas vamos entrar bem, sabendo o que estamos a fazer, com o poder e autoridade que Deus nos tem dado, mas também com a sabedoria de como fazer as coisas. Aleluia. Então, o primeiro que temos que compreender é que estamos numa guerra, e a Bíblia diz que a guerra não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, os governadores das trevas, as hostes espirituais de maldade nas regiões celestes. Outra forma de dizerlo é no mundo espiritual. A guerra é no mundo espiritual. A guerra não é cá abaixo, a guerra é no mundo espiritual, e por isso temos que saber como mover-nos no mundo espiritual. Dizíamos ontem que todo espírito tem a capacidade de ver, de ouvir e de mover-se no mundo espiritual. Amém? Então vamos aprender a ver, vamos aprender a ouvir, vamos aprender a discernir o mundo espiritual. Vivemos em dois mundos ao mesmo tempo. O mundo invisível e o mundo visível. É o mundo invisível quem controla, quem transforma, quem vai decidir o que acontece no mundo natural. Não podemos mudar, não podemos trocar o destino de uma nação
fazendo coisas naturais. Se esse fosse o resultado, tanto evangelista, tanta coisa que se tem feito, teria já progressado e teríamos já progredido e teríamos já nações inteiras aos pés de Cristo Jesus. Porque os esforços de tantos evangelistas, de tantos pastores, têm sido grandíssimos. Mas a realidade espiritual é que não se pode cambiar, mudar o mundo natural se primeiro não mudamos o mundo espiritual. Então, a sabedoria da guerra espiritual é compreender o que se acontece no mundo espiritual e como poder transformar esse mundo espiritual para que a realidade seja mudada aqui embaixo na terra. E quando podemos podemos mudar esse mundo invisível, então vamos ver resultados claros e visíveis na terra. A palavra diz: não podemos pôr em ordem as coisas, diz o livro de Job, capítulo 37, verso 19. Não podemos pôr em ordem as coisas por causa das trevas. Em outras versões dizem: não podemos pôr em ordem as nossas ideias por causa das trevas. As trevas operam no mundo dos viventes numa maneira específica para que a gente não possa vir a Cristo Jesus. Amém? Logo, é uma guerra entre um governo de trevas e o governo da luz. Ontem à noite dizíamos: não podemos vir contra o governo das trevas se não estamos verdadeiramente a produzir a luz de Cristo Jesus. Se você está em trevas, não vá para a guerra. Amém? Porque as trevas vão desfazê-lo. Mas se você está em luz, você pode ir a fazer a guerra espiritual e cambiar o destino espiritual da sua cidade. Amém. Então, é o mundo espiritual que vai reger, que vai governar e que vai fazer a diferença na terra. Isso o vemos claramente quando Deus criou o jardim do Éden. O governo do mundo invisível era Deus sobre a terra, e cá embaixo tudo era belíssimo. Tudo era cheio da glória de Deus. Havia paz, o paraíso era uma coisa lindíssima, porque o governo de Deus estava operando sobre a terra. Quando o pecado entrou na terra, o governo do mundo espiritual foi mudado. Satanás entrou a possuir o mundo espiritual e a terra toda foi mudada também. Em lugar desse paraíso maravilhoso, começamos a ver os cardos e os espinhos. A terra foi mudada por causa do que estava-se a projetar desde o mundo espiritual. Agora, como é que funciona o mundo espiritual? Satanás tem um governo e vai governar as cidades, as nações, com uma estrutura de governo, que vemos claramente em Efésios 6, quando fala dos principados, das potestades, dos governadores, das hostes espirituais de maldade, e o livro de Colossenses, que fala também dos tronos e dos domínios. Então vamos ver uma hierarquia de demônios, uma hierarquia de demônios que vai operar sobre a terra, e de acordo com como estes operam é que nós temos que saber as estratégias. Então, como é que